distorcido e atrapalhado muitas pessoas de chegarem no caminho da verdade. E hoje, com a internet, com a facilidade de se propagar ideias, mensagens, interpretações, é um tempo muito mais desafiador ainda, para que a gente tenha guardado a nossa fé, para que a gente tenha uma fé íntegra, uma palavra real, viva, o evangelho raiz, verdadeiro, que não é manipulado, que não é distorcido. Antigamente a gente tinha que achar uma boa igreja que pregasse a verdade do evangelho, e estava tudo bem, porque a gente tinha encontrado um lugar que era local de pregar a palavra. Pode colocar, Vi, se você quiser. É um local, era só achar uma igreja que pregasse a palavra e estava tudo certo. Mas hoje a gente está numa igreja que prega a verdade, que está ali falando aquilo que tem que ser falado. Mas se a gente abre o nosso celular, deu certo? Se a gente abre o nosso celular e a gente começa a ouvir palavras, interpretações diferentes do que o evangelho real, verdadeiro, de confronto, de mudança, que é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de arrependimento. E muitas vozes são levantadas, e se você não está atento, são vozes sedutoras. Que gostoso ouvir que você não precisa fazer mais nada, o que Jesus fez acabou, você está salvo, pronto. Não tem que negar a si mesmo, não precisa dizer não aos prazeres, não precisa se separar do mundo, não precisa lutar contra as falhas de temperamento que há em você, não precisa haver mudança, não precisa se arrepender quando tropeça, não precisa pedir perdão quando você erra. É um evangelho confortável que tem sido pregado. Mas isso não vem de hoje, irmãos. O texto que a gente vai meditar hoje, de 1 Pedro, 2 Pedro na verdade, capítulo 1, a gente vai ver, leia depois a carta de 2 Pedro na sua casa. Você vai ver que desde a época dos apóstolos, lá com Pedro, e ele já chama a atenção da complexidade das cartas de Paulo. Apóstolo Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E é rico demais, é maravilhoso demais, mas muitas pessoas pegam aquilo que Paulo diz, que nós somos eleitos, que nós somos chamados, e distorcem, para falar que uma vez salvo, sempre salvo. E eu quero ler com vocês, lá o livro de 2 Pedro, o capítulo 2, ele começa a falar dos falsos mestres. E olha o que eles fazem, no versículo 17, presta atenção, irmãos. Esses homens são fontes de água e névoas impelidas fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Eles vão para o inferno, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, lidam com a vaidade humana, a arrogância humana, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então as pessoas se convertem, estão ali buscando uma vida sincera diante de Deus, entendendo, sendo confrontados pela palavra, pelo Espírito Santo, entendendo que precisam abandonar uma vida de pecado, que precisa buscar uma vida de querer ser cheio de Deus. De repente surgem esses falsos mestres e começam a falar, e começam a despertar os desejos libertinos da carne de novo, seduzindo aqueles que estavam quase conseguindo fugir da vida no erro. Vai para o próximo, 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que os domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nela enredados e por elas dominados, as coisas do mundo, estando em pior estado do que no princípio. 21.
Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, e do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão de volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Nossa, Daniel, tinha versículo mais pesado para abrir essa palavra? Irmãos, eu sei da minha vida e você sabe da sua. Eu sei o quanto é um desafio se manter firme no evangelho real, vivo e verdadeiro, de transformação que leva para o céu. Não é esse evangelho que prega a maior facilidade do mundo, que você não precisa fazer nada, que não precisa ver mudança de vida, mudança de comportamento. Irmãos, não podemos nos deixar enganar. Leia a carta, a segunda carta de Pedro, que está ali um pouquinho antes de Apocalipse, antes das cartinhas de João. Ela tem 3 páginas da sua Bíblia, é curtíssimo. E ele vai falar, sabe o que? Essa carta é para trazer à sua memória o evangelho verdadeiro. E eu te desafio a parar de viver de culto atrás de culto, de domingo atrás de domingo, de ceia atrás de ceia, de evento em evento que você está na igreja, para começar a voltar para o evangelho vivo, real e eficaz, que transforma a sua vida, que transforma a sua família, que você se permite ser transformado. Porque não tem nada mais triste do que você entrar num lugar como esse e sair da mesma forma. Se você entra num lugar como esse e você não rasga o seu coração diante de Deus, e você não permite ser transformado, porque eu sei mais do que a pessoa que está pregando, eu sei mais do que a pessoa que está ministrando louvor, o pastor e a pastora, ultrapassado para mim. Ai, querido, quando você entra nesse pensamento, você está cavando a sua própria cova. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Eu e você precisamos entrar aqui todas as vezes com o coração humilde e quebrantado, rasgado na presença de Deus, abertos os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, julgá-la sim, porque Deus te deu esse direito e essa obrigação, na verdade, essa responsabilidade de julgar se o que está sendo dito aqui está de acordo com a palavra. Mas você precisa abrir os seus ouvidos e começar a permitir a ser transformado. Porque quem fica feliz de você entrar numa igreja e sair da mesma forma e não tomar nenhuma posição, não é Deus que se alegra com isso. Eu tenho certeza que você, como eu, precisa melhorar em alguns aspectos na sua vida. E a nossa vida é feita de fases. Às vezes é no casamento, você precisa ser melhor, na paternidade, no cuidado com seus pais, no trabalho, na faculdade. Cada um está vivendo uma fase aqui. Mas todos, sem exceção, precisam olhar para si e se perguntar: eu estou vivendo a minha vida, a minha fase, de forma digna do chamado e da vocação que Jesus Cristo te chamou? Daniel, eu não tenho vocação, eu não tenho chamado, eu não prego, eu não faço nada na igreja, eu não tenho ministério. Você aceitou a Cristo algum dia na tua vida? Você almeja estar no céu com Ele? Foi para isso que você se entregou? Você desceu as águas do batismo, morrendo para a sua vida velha, morrendo para si mesmo, para nascer para uma nova vida com Ele? Então essa responsabilidade também é sua, de começar a se posicionar e falar assim: Deus, não dá para eu viver qualquer vida. Não dá para eu querer trazer a cultura do mundo para dentro da minha vida e falar que tá tudo bem, não precisa de santidade no namoro mais, isso é ultrapassado. Mentira do diabo, querido. Bebida, beber não é pecado. Embebedar é. Você sabe o limite? Você sabe quando você está ou não alterado quando você consome a sua bebida? A grande maioria dos meus amigos que eu já tive essa conversa, todos eles me falam, sabe o quê? Daniel, não dá para saber. Quando você vê, você está mais
alegre do que deveria. Você passou da conta sem perceber e quando você viu, já foi. Mas eu estou aqui lidando com uma igreja, com pessoas que conhecem a palavra e precisam entender aquilo que Deus pede para você, o que você deve fazer ou não. A gente não está aqui para trazer um livrinho de regra para você. Faça isso ou faça aquilo. Mas a gente está aqui para te desafiar. Conheça a palavra e viva a palavra, porque não basta apenas conhecer. E nessa carta de Pedro, ele vai propor uma escada de crescimento na fé. Está lá no capítulo 1 do livro 2 Pedro 1. Deixa eu pegar aqui, queridos. Versículo 5. Põe lá, por favor, a gente vai ler do 5 ao 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Essa é a escada que a gente vai refletir hoje, mas olha o que segue o texto. 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Que é o crente que o diabo gosta. Não dá fruto e não produz nada. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a gente precisa buscar uma vida de crescimento na fé. A gente não pode entrar numa fase, seja no início da nossa conversão ou anos depois de conversão, de estagnação, de falar assim: tá tudo bem, Daniel, eu já ouvi centenas de pregações na minha vida, já conheço a Bíblia inteira, não preciso ouvir mais nada, tô de boa. Apelo na igreja, pra quê? O que vai mudar? Eu já conheço a Deus, salvo, pronto. Você se perdeu do que o Evangelho é. O Evangelho é o Evangelho de confronto. O Evangelho é aquele que te faz ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você precisa entrar num processo de humildade de coração e falar assim: Senhor, qual é o degrau que eu preciso subir na minha vida hoje? Estou indo para o culto, Senhor, use essa palavra, use esse culto para que eu esteja mais perto do Senhor, mais quebrantado. E é como aquele salmo de Davi falando: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, irmãos, tem coisas que estão lá no nosso inconsciente, que a gente nem lembra que aconteceu, que passou, que a gente não se arrependeu, que a gente não pediu perdão para Deus ou para alguém e ficou. E se você não tem momentos com Deus de falar assim: Senhor, vem sobre a minha vida, eu estou aqui disponível para que, se precisar me humilhar, colocar minha boca no pó, pedir perdão para alguém, para o Senhor, estou aqui, Senhor, mas me mostra, porque eu não sei, não me lembro. A Bíblia vai falar da consciência cauterizada. Sabe o que eu descobri? Que a gente tem 2 amígdalas, não da garganta, a gente tem 2 amígdalas no cérebro também. E que é comprovado cientificamente agora, essa cauterização da consciência. É algo errado que você faz, um comportamento nocivo, destrutivo, que faz mal para você e para as pessoas que estão à sua volta, mas se tornou tão comum, se tornou tão normal para você, que as suas amígdalas dentro do seu cérebro não te acusam mais, a tua consciência cauteriza. E a Bíblia já falava disso mais de 2000 anos atrás. E para que a gente não tenha uma consciência cauterizada, precisamos ir para a presença de Deus e falar assim: Senhor, me mostra, sonda meu coração, sonda minha mente, ó Deus.
Tem algo. Por que minha vida está presa? E muitas vezes, coisas que você viveu, às vezes lá na tua infância, querido. Está aqui, ó, amarrando a tua vida, amarrando a sua visão. Você não enxerga além daquilo que Deus quer que você enxergue, que Deus tem de propósito na sua vida. Você não consegue enxergar, porque você está ali, amarrado, empurrando com a barriga, levando para debaixo do tapete a sujeira. E isso é uma bola de ferro no teu pé que te impede de crescer e de viver plenamente o centro da vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para você. E aí você está com o seu coração, mesmo dentro da igreja, cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de angústia, às vezes mágoa, dificuldade de liberar perdão. Queridos, Deus chamou a gente nessa manhã para nos despertar, porque Ele não quer que a gente viva uma vida aquém daquela que Ele preparou para mim e para você. E aí vamos voltar lá no versículo 5, por favor, que é a escada espiritual que a gente vai conversar hoje. Lá no versículo 5 ele vai falar assim, ó, por isso mesmo, empenhem-se. Tem uma outra versão que fala assim, ó, busquem com diligência, com esforço, sejam intencionais. Tenha a intenção, querido, de fazer a sua fé, de crescer na fé. Você precisa ser intencional. E aí a pergunta é, mas como, Daniel? Cara, esse texto é esclarecedor, eu quero que você preste atenção, porque eu já aprendi muito estudando isso aqui, eu tenho certeza que vocês também vão aprender junto comigo hoje. Para acrescentar a sua fé, a virtude, mas primeira coisa, antes de chegar na virtude, fala que a gente precisa ter a fé. A fé é a base, é o alicerce da onde a gente vai construir a nossa vida espiritual. E aqui nós já temos na palavra a resposta. Qual é o segredo para fazer a nossa fé aumentar? Quem lembra? Quem lembra? Pode interagir. Quem lembra o que faz a nossa fé aumentar? É uma coisa. O que faz a minha fé e a sua aumentar? Bora, irmãos. Glória a Deus. É isso aí. A palavra. A palavra é a chave. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Não precisa abrir, mas vai falar isso. Romanos 10:17, ele fala que a palavra faz a sua fé aumentar. Quem aqui já teve essa experiência de estar vivendo uma provação, uma luta, um momento de decisão? Você não sabe para onde ir, você dobra seu joelho, você entra no teu quarto, você entra no banheiro, onde for. Mas se fecha com Deus e fala, Senhor, fala comigo. E aí você abre o celular, abre a sua Bíblia. E Deus vem e ó, a palavra para você. Tal. E a palavra, quanto mais contato você tem com ela, mais facilidade você tem de vencer a ansiedade, de vencer todo medo. Você entende que mesmo nos momentos de luta, mesmo nas tempestades, você não está sozinho. Você tem um Deus que te escolheu, você tem um Deus que te chamou. Você não está aqui nessa igreja por acaso. E não é só nessa igreja. Todos aqueles que abriram o coração para Jesus Cristo, Deus, Ele não abandona. Deus, Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai que não ignora, que não vai embora, que não dá gelo. Ele é um Pai bom. Ele é um Pai que não tem amor. Ele é o amor. Você não precisa ter medo que o seu pai foi embora e te abandonou. Esse Deus nunca vai embora. Esse Pai nunca te deixa. Esse Pai não te rejeita. Mas Daniel, eu sou a porca que voltou para o pecado e me lavei de lama de novo. Ele não te rejeita. Não é à toa que Jesus contou a parábola do filho pródigo, que botou o filho pródigo lá no meio da lama, comendo lavagem dos porcos. Mas quando ele caiu em si, se levantou e pensou consigo, vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão, pedir para que ele me trate como um servo agora, porque não sou mais digno de ser chamado filho. A ilustração que Jesus traz é que a hora que esse filho aponta lá longe na montanha, o pai que ficava todo dia esperando a volta desse filho, ele sai correndo, se lança no pescoço do filho, beija o filho todo imundo.
O filho começa a querer colocar para fora o discurso que tinha ensaiado na sua cabeça. O pai nem ouve. Chama os empregados. Vistam ele. Tragam o anel de volta. Porque Deus não resiste a um coração humilde e quebrantado. Deus não precisa de palavras. Ele conhece o seu coração. Quando você está sendo sincero diante de Deus. Quando você está realmente comprometido e fala assim: Deus, me perdoa, porque eu não quero mais. Esse pecadinho aqui que estava me acompanhando, essa minha forma de agir que estava me acompanhando, Senhor, me perdoa, eu não quero mais agir assim. Eu não quero mais explodir. Eu não quero mais ser esse pai, esse marido, esse filho, esse funcionário, esse patrão. Me ajuda, Deus. E Deus vê a sinceridade do seu coração. Deus vê quando você está ali na sinceridade, falando: eu quero mudança e eu quero ser como o Senhor Jesus. Eu quero falar não para os desejos da minha mocidade. Eu quero falar não para aquelas ilusões que o mundo quer colocar para mim. Quero parar de cair no papinho do diabo, que vem com pratinhos todos os dias para mim e para você. E a gente acha que não tem nada demais. Daqui a pouco eu peço perdão. E você continua numa vida aquém daquela que Deus chamou você para viver. E aí a primeira parte dessa escada é você ter a fé, mas não se esqueça que é necessário sim empenho e diligência. Você foi salvo pelo que Jesus fez. É totalmente suficiente, é exatamente, é isso. Mas Tiago nos alerta que a fé sem obras, ela é morta. Não dá, querido. Ah, mas Paulo falou, Daniel, lá em Efésios, que nós somos salvos pela graça. E ele completou: mediante a fé no Filho de Deus. E a sua fé, para ser viva, precisa demonstrar com palavras, atitudes e escolhas que você tem uma fé viva. Palavras, escolhas e atitudes que demonstram desejo de mudança, desejo de melhora. E aí, vamos lá para o versículo 5 de 2 Pedro de novo. Ele vai falar assim: que a fé, empenhar-se para acrescentar à sua fé a virtude. E o que é virtude, irmãos? A virtude é excelência moral, caráter, retidão, santidade. Nós precisamos sair do passo inicial de crer em Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus, recebê-lo como Senhor e Salvador, ter contato com a palavra para que a sua fé aumente, tenha um bom alicerce e você dê passo para ter a virtude. Daniel, mas vamos ser mais claros na virtude? Vamos. Efésios 4, 17 a 32. Vamos lá. É a palavra que vai explicar, não vai ser o Daniel. Por isso mesmo, Efésios 4. Não, é Efésios 4, 17 a 32. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, como quem não conhece a Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Falou de pecado aqui? Não, falou de ficar pensando em coisa inútil. Com o que você está gastando o seu tempo, o seu pensamento? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez, com intensidade, toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, deixar ele para trás, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes
da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Só um pouquinho. Você aqui tem o compromisso com Deus de não ir dormir irado com ninguém? Nem com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua filha e com o seu filho? Então o mínimo que você sai com essa palavra de hoje é isso. Nunca mais você vai ter orgulho de ir para sua cama sem falar com a sua esposa, sem ter se acertado com o teu filho, sem ter pedido perdão para o teu pai. Você nunca mais vai fazer isso na sua vida, se você quer ser um cristão verdadeiro. Não dê lugar ao diabo. 28. Ao que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha que repartir o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, além de trabalhar, é repartir, hein, irmão? Nenhuma palavra torpe, palavrão, querido, saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que te ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Isso é você buscar a virtude. Isso é você sair do nível que crê em Deus, que é salvo, que está ali lendo a palavra, mas você tem que começar a viver a palavra. Isso aqui é a palavra, querido. Viver a palavra é pegar isso que a gente lê e colocar em prática. Senhor, eu sou explosivo. Às vezes eu dou grito com a minha esposa, dou grito com meu filho. Tá errado, irmão. A gente precisa mudar. A gente precisa se humilhar perante Deus. Se humilhar para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para o professor, para o chefe. E rasgar nosso coração. Abandonar toda a dureza, todo orgulho. E querer de fato se tornar alguém melhor. Querer de fato se parecer com Jesus Cristo. Querer de fato crescer na sua fé. E aí, depois da virtude, lá no versículo 5 ainda de 2 Pedro, vai falar assim, 2 Pedro 1, versículo 5. Que é a escada que a gente está olhando aqui. E a virtude, a gente acrescenta o conhecimento. Conhecimento da palavra, Daniel? Não. Conhecimento de Deus. Eu não sei se você já fez uma experiência. Se você não fez, eu convido você a fazer. Vá para um lugar que ninguém vai te incomodar. Às vezes na casa a gente está num caos, né? Hoje foi difícil. Fui preparar a palavra no carro, que travou e ficou sem funcionar. Vim de Uber hoje. Mas dentro do carro, com foninho de ouvido. Se separe, vá para um lugar. E tenha 15 minutos que seja. Se puder ser mais maravilhoso. Fala assim, Deus, eu estou aqui, porque eu quero o Senhor. Eu sei que tem falhas em mim. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu não sou merecedor. Mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso sentir um abraço de pai. Eu preciso que o Senhor me mostre aquilo que está me fazendo me sentir distante do Senhor. Aquilo que está roubando a minha fé, a minha esperança. E eu estou cheio da ansiedade, de medo dentro de mim, Senhor. E você começa a permitir que o Espírito Santo de Deus comece a soprar no seu coração. Irmãos, a palavra descreve que ele vem como chuva, como uma garoa. E você começa a sentir uma presença, um frescor no seu corpo. Que é a presença do próprio Deus. Que não tem nada nesse mundo que possa te oferecer do que viver essa experiência com Deus. E você precisa viver isso com regularidade. Para que você não esfrie.
para que você não fique longe dessa presença, mas para que você esteja cada vez mais perto dele, cada vez mais sensível à voz dele. Vamos continuar o texto. Ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio é um dos dons do Espírito que está lá em Gálatas. E irmãos, é um grande desafio você dominar a si mesmo. Mas a Bíblia diz que o homem que não domina a sua língua vai sofrer as consequências daquilo que fala. A gente precisa aprender a correr para Deus e falar assim: Senhor, me ajuda, eu não posso explodir nessa situação. Eu não posso ceder a essa tentação, aos impulsos da minha juventude, do meu corpo. Deus, eu não posso ceder. Sabe, irmãos, eu descobri que é normal todos nós termos o impulso da busca pelo prazer. Todos, sem exceção, em todas as fases da vida, ok? Desde a infância até a sua melhor idade. Mas sabe o que precisa acontecer? A gente precisa entender que o nosso prazer, ele só é plenamente satisfeito, sabe aonde? Em Deus. Nele tem que estar nosso prazer. Não adianta você pensar que quando você casar, os solteiros, quando eu tiver minha vida com a minha esposa, Daniel, aí eu vou ser plenamente feliz. Quando eu tiver filho, quando eu realizar meu sonho de ter minha família, quando eu realizar o sonho de fazer aquela viagem, quando eu realizar o sonho de ter aquele apartamento, aquela casa, aí sim, Daniel, eu vou estar plenamente satisfeito. Quando o meu marido mudar, quando a minha esposa for uma esposa melhor, aí sim, Daniel, eu vou estar satisfeito. Daniel, quando meu filho parar de acordar de madrugada e eu parar de ter privação de sono, aí sim, Daniel, glória a Deus, eu vou estar plenamente satisfeito. Não, querido. Você precisa estar satisfeito aqui e agora. E a chave para estar satisfeito aqui e agora é você deixar sua religiosidade de lado, olhar para esse Deus e se arrepender da sua ingratidão, e você começar a aprender o que é contentamento. Daniel, você quer que eu nasce pobre, morre pobre o resto da vida? Não. É bom ter desejo de crescimento, querer melhorar, mas você precisa estar feliz e satisfeito com tudo que Deus já te deu hoje. Esse é o segredo, querido. Enquanto você está ansioso, achando que a sua vida é um fracasso, porque você não consegue enxergar as dádivas que Deus te dá diariamente, você vai ser incapaz de evoluir, querido. Você precisa estar satisfeito e grato, muito mais por você ter o grande privilégio de conhecer esse Deus santo, que te ama, que se importa com você. A gente precisa voltar ao primeiro amor e falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu uma casa, porque o Senhor me deu saúde para estar de pé mais um dia. Você já teve uma dor de cabeça muito forte? Uma enxaqueca? Que você não conseguia pensar em mais nada, você só consegue pensar naquela dor horrível que você está sentindo aqui dentro? E é engraçado o quanto a gente fica desesperado por remédios, por orações, pedindo para que aquilo passe de qualquer forma. Mas o dia que a gente está bem, que a gente não está sentindo nada, talvez no dia seguinte a gente pensa: Deus, obrigado, aquela dor passou, foi embora. Mas quantos dias a gente acorda bem e a gente não é grato? Não é grato. Porque o nosso filho está aqui, não está internado no hospital. O nosso filho está dando trabalho, está passando pelo Terrible 2, os 2 anos terríveis, que pelo jeito vai os 3 terríveis, os 4 terríveis, é tudo terrível. Mas aí a hora que você vai num lugar e você vai ver lá uma mãezinha com seu filho que está às vezes
vegetando numa cadeira de roda. Aí você fala: Deus, obrigado. Obrigado que meu filho está bem. Obrigado. Sabe, irmãos, está na hora de a gente viver uma vida cheia de gratidão. Está na hora de você parar de viver reclamando, murmurando. Basta! Daniel, mas estou vivendo um momento difícil. Se apega ainda mais nele. Começa a pensar ainda mais nas coisas boas que você ainda tem. Pega um caderno. Pega um diário. E se comprometa a escrever 5 coisas boas que Deus te deu naquele dia. Faz o top 5. Daniel, não aconteceu nada de bom. Eu comi, eu estou respirando, não estou com nenhuma dor. E você vai exercitar ser uma pessoa grata. Te garanto que você vai ter muito mais saúde na sua vida. Depois do domínio próprio, ele fala que acrescenta a perseverança. Irmãos, a gente precisa ser perseverante. Tiago capítulo 1, verso 12. Coloca lá para mim, por gentileza. Tiago 1, 12. Fala assim, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Jesus não iludiu ninguém. Se você veio por evangelho iludido com bênçãos materiais, com uma vida próspera, cheia de dinheiro, sem doenças, sem sofrimento, casamento perfeito, filhinhos perfeitos, desculpa, mas te enganaram. Esse não é o evangelho real. Jesus, ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí a gente pega esse texto de Tiago, que é irmão de Jesus, por sinal, e ele vem e traz: olha, feliz é o homem que persevera, não desiste, não joga a toalha, não surta, não chuta tudo pro alto, mas ele se volta para Deus. Ele permanece e ele persevera. Ele vai para o lugar certo. Ele não vai chorar suas mazelas na rede social, mas ele vai rasgar seu coração na presença do Deus que é perfeito, que ouve, que responde. E da perseverança, lá no capítulo 1 do 2 Pedro 1, versículo 5. Vamos continuar nessa escada. Depois do conhecimento, é o 6 já agora. A virtude, o conhecimento. O 6. Ao conhecimento, o domínio próprio a perseverança, e da perseverança, a piedade. Irmãos, e eu tinha na minha cabeça que piedade era eu ter piedade de alguém. Mas não é disso que o texto está falando. Sabe o que é a piedade? A piedade é uma devoção intensa a Deus. Intimidade com Deus, devoção sincera, demonstrada novamente em palavras, atitudes e escolhas. E eu pergunto para você, como está a sua piedade? O quanto está a sua entrega a esse Deus? Se você parar para analisar sua vida de oração, o quanto você nega as ofertas de pecado que aparecem para você todos os dias, o quanto você se nega a guardar mágoa de alguém. Sabe, irmãos, é incrível como em todos os estágios da nossa vida, as pessoas são capazes de fazer coisas inacreditáveis. Eu passei essa semana uma experiência terrível com uma pessoa, que vou ter que correr atrás de outro lugar para morar, pra vocês entenderem o nível do estresse. E acabou. O desafio da palavra é olhar para essa pessoa com misericórdia, entender que essa pessoa não tem Deus na vida dela, e eu preciso amar a vida dele, e eu preciso orar por ele, e eu tenho que não guardar rancor contra a vida dele. Acabou. Não dá, porque senão quem vai sofrer não é ele, sou eu.
Eu vou viver uma vida de angústia. Eu vou perder a paz que excede todo entendimento. Eu vou perder a minha paz da minha vida. Querido, o desafio é você chegar num nível que você não deixa ninguém ser capaz de fazer isso acontecer. Mas Daniel, minha mulher me traiu, me abandonou, foi embora. Se você deixar o rancor, a raiva, o ódio tomar lugar no teu coração, acabou. Ela levou muito mais embora do que sua família, do que seu casamento. Ela levou muito mais. Se você deixar essa mágoa te corroer, esse peso entrar no teu coração. Perdoa. Você não é obrigado a conviver, mas libera. Esquece. Segue em frente. Não deseja o mal. Esse é o teu desafio e meu como cristão. E aí, da piedade, a gente vai para a fraternidade. Pode colocar o 7. Da piedade à fraternidade. E a fraternidade, aí sim, é o amor ao próximo. Você tem uma comunhão tão grande com Deus, você tem tanta intensidade no seu relacionamento com Deus, que você entende que amar ao próximo não é uma escolha. Você precisa olhar para as pessoas e se importar com elas. Mas quando você vê alguém, às vezes próximo, às vezes não tão próximo, com uma necessidade latente que você tem capacidade de ajudar, o que você faz? E não só financeiramente falando, mas às vezes está passando uma crise com filhos, no casamento. Só dando um exemplo para vocês, queridos. O meu filho com 2 meses dormiu a noite toda. Só que o segundo filho, o desafio foi muito maior, minha filha. Ela estava com 9 meses e ela não estava dormindo. Mas aí estava de madrugada lá, minha filha não dormindo, das 4 às 7 da manhã, acordada. E 7 horas da manhã ela estava lá, toda sereleps. E eu falando, Senhor, o que tem nessa menina? Acho que ela é igual Einstein, só dorme 2 horas por dia essa menina. E aí eu falei, não, vamos pro método, eu tive um surto lá, bora. Usei o ChatGPT. E em 3 dias minha filha estava dormindo a noite toda. Que parecia um milagre sobrenatural. Oramos também. Mas a gente sabe ensinar alguns passos para aquilo acontecer. E aí teve uma campanha na igreja, que estava a galera de outras igrejas aqui. E eu encontrei uma amiga de longa data, casada com um amigo meu. E na conversa ela começou a trazer todas as lutas que ela estava passando, exatamente aquilo que eu tinha vencido. O que estava na minha cara, que Deus estava falando assim, Daniel, ajude essa família. Eu não te dei essa graça, agora use isso para abençoar essa pessoa. E eu tô lá, falei assim, passa o seu telefone para minha esposa vai mandar mensagem para você, a gente vai marcar uma janta e vamos conversar. E eu tô aqui, interessado em olhar a dor do outro e não falar assim, ai, que dó dele, coitado, glória a Deus que eu já resolvi o meu. Não, querido. Você está vendo o irmão passar necessidade, você ficou sabendo que o irmão lá está sem alimento na casa. Daniel, não sou rico. Não, você não é, mas você tem grana para pagar uma cesta básica para ele. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. É a gente falar assim, Deus, aquilo que eu puder fazer, aquilo que está ao meu alcance, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. E só um adendo aqui. Eu conheço pessoas que ouviram a voz de Deus e a gente acha um absurdo quando acontece. Eu julgava até. A pessoa deu carro na obra para ficar andando de motinha bis, morando em rua de terra. E Deus honrou essas pessoas. Deus prosperou essas pessoas. Sabe, irmãos, quem sofre por viver uma vida miserável, que não quer dividir com ninguém, ai, que medo de faltar, são as pessoas que vão morrer na miséria. Não seja.
Glória a Deus que você está numa igreja que ensina a dizimar. Glória a Deus que você está numa igreja que ensina a ofertar. Sabe por quê? Sabe quem é abençoado? Eu e você. Tá falando isso que tá ganhando salário, Daniel, da igreja? Não ganha um centavo. Mas eu sei o quanto eu sou abençoado de viver o princípio do dízimo e da oferta na minha vida. E por último, queridos, da fraternidade chegar ao amor. Que é esse estágio que a gente tem que chegar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso, nosso Senhor Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos. Ele resumiu tudo nisso. E eu sei que às vezes é difícil amar. E eu sei que você, como bom cristão, tem a intenção de amar. E o que Deus tem me incomodado para falar para mim e para você, para fechar essa mensagem, é que Ele ama você. Ele trouxe essa palavra nessa manhã para mim e para você. Porque Ele te ama, porque Ele quer o teu bem, porque Ele não quer mais você vivendo na miséria, Ele não quer mais você vivendo amargurado, Ele não quer mais você ansioso com medo do futuro, medo de que vai ser de você, o que vai ser da sua família. Senhor, olha em volta. Meu Deus, olha a nossa política. Senhor, olha como está a crise chegando. Deus não quer que você fique com seu coração esmagado por esses sentimentos. Deus, Ele quer que você volte a viver aquele evangelho pleno e genuíno, onde você sabe que não importa o que aconteça, você tem um Deus que é por você, pela sua família, que você pode estar totalmente descansado, satisfeito nele, porque Ele é suficiente, plenamente suficiente, para trazer tudo aquilo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Só precisamos estar dispostos a querer mudança, a querer crescer. E o último texto que eu quero ler com vocês, ele está em Isaías 43. Isaías 43 diz assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não tenha medo, pois eu te resgatei e te chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Mas quando você atravessar o fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, e dou o Egito como resgate para te livrar, a Etiópia e Sabá como troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da tua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você, e do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei a você, e direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha, e de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, e todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E agora escuta isso que Deus está falando para você. E o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, e nem haverá Deus depois de mim. E eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. E desde os dias mais antigos,
eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode impedir? A misericórdia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, e o exército e seus reforços. Eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Vejam que eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu abrirei um caminho, e riachos no ermo. Feche os seus olhos, querido.